Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor. Vamos falar de um tema importante para esses tempos que nós estamos vivendo. O Brasil passando por um momento espiritual muito difícil, de muito pecado, em nome da justiça. E naturalmente que isso sobe ao coração do Senhor. E eu acho que é interessante que nós podemos aprender a nos posicionar espiritualmente na nossa vida, na vida da nossa família. A visão profética de Abraão e a visão do óbvio de Ló. O que podemos aprender com a vida desses dois homens de Deus, dois homens citados na Bíblia? Gênesis capítulo 13, do versículo 5 a 18 diz: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, não eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei, versículo 16, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Versículo 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Esse texto todo eu li aqui pela tradução da Almeida Corrigida Fiel. Quais são as lições espirituais que podemos ter? Então vamos lá. Esse é um dos mais notáveis exemplos do que eu sempre tenho ensinado na palavra de Deus. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Para o bem, no caso de Abraão, ou para o mal, no caso de Ló. Ló escolheu Sodoma e sabemos como terminou a história. Abraão escolheu Canaã, a terra prometida, e a sua história nunca terminou, mas vem abençoando milhões de pessoas por gerações. O direito era de Abraão, como tio mais velho, por sua autoridade, ele deveria fazer a escolha. Mas ele abriu mão. O que foi a diferença que fez com que Abraão permitisse que seu sobrinho, permitisse seu sobrinho Ló escolher primeiro, renunciando a seu direito, e confiasse que não importava a escolha de Ló, a dele seria melhor. Observe que Deus espera Abraão fazer a sua escolha para depois falar com ele. E com isso a resposta começa a ficar clara. E disse, versículo 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. A visão profética é da fé, é da comunhão com Deus. A visão profética é fruto de um coração que anda com Deus, que ama Deus. A visão do óbvio é a que está à vista de todos. É fácil de ver. Nós dependemos dela para muitas coisas nas nossas vidas. A visão do óbvio, então, é aquela que está diante dos seus olhos. A resposta para a pergunta é: a diferença é o que você guarda no seu coração. Esse depósito é o que você vai usar nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos das suas escolhas mais importantes. A Bíblia nos orienta muito sobre guardar as coisas de Deus, né? Segundo Timóteo 1,14, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Senhor Jesus Cristo nos avisa lá em Apocalipse 3,11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Mas vamos lá. Na vida de Abraão, aqui que ainda não tinha mudado o nome, não, Abraão, quando o problema aparece? Nos versículos 5 a 7 ele fala, e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Então o espaço era pequeno, né? Tinha aí, além dos dois, tinha os cananeus e os fariseus. Então era muita gente com gados para um pouco espaço. Abraão e seu sobrinho Ló eram ricos. Tinham rebanhos e manadas de animais em grande quantidade para uma mesma terra de pastagens. Além de ter lá os cananeus e os fariseus. Os pastores dos dois começaram a contenda, né? No nosso dia de hoje, o pessoal diria começaram a treta. Abraão fala como alguém que entende a vontade de Deus. No versículo 8 ele fala, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, né? Eles são parentes, né? Ele era tio e sobrinho. E assim apresenta uma solução. Não está toda a terra diante de ti? Veia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, aí começa os dilemas. Como eu sempre falo, você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Vamos começar com Ló primeiro. Como Ló fez sua escolha pela visão do óbvio? Versículos 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Sodoma era uma das 5 cidades da planície do Jordão, conhecida por sua riqueza e fertilidade para plantações, muralhas, irrigação natural, templos e comércio. Era tudo de bom. Em comparação com Canaã, mais montanhoso e menos fértil, Sodoma tinha aparência de prosperidade e de civilização, vamos dizer, moderna da época. A região era estratégica para o comércio devido à sua localização entre Egito e a Mesopotâmia. Então, era tudo de bom, né? Diríamos no dia de hoje. A experiência de Ló com os problemas da grande fome que ocorreu em Canaã e que forçou Abraão a buscar refúgio no Egito vai influenciar essa decisão. E Ló, com esse depósito de quase passar fome, dificuldades pensando na mulher e nas 2 filhas, entre escolher ir morar num lugar que já passou por fome, em outro lugar promissor e próspero, é óbvio que escolheu o segundo, a visão do óbvio. Sodoma era bem irrigada, com abundância de água, que parecia o jardim do Éden, uma escolha óbvia da visão do óbvio. Mas essa escolha sobre um lugar de fartura, fertilidade e prosperidade esconde um perigo demoníaco destruidor que vai determinar o triste futuro da família de Ló. Versículo 13 diz, ora eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Os pecados de lesbianismo e homossexualismo eram grandes em Sodoma. Os principados Baal e Astarote eram adorados como deuses em Sodoma e Gomorra e influenciaram toda a população nesse tipo de pecado. E no caso também aí a participação do principado Belial. Ló foi livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências foram obrigatórias. Primeiro, Ló, sua mulher e suas 2 filhas foram raptadas no local onde se achava que seriam felizes. Você vê isso em Gênesis 14, 12 e 14, logo na sequência. Segunda, Sodoma, para onde foi morar, foi destruída por causa de tanto pecado sexual de perversão e uma soberba que impediu seu arrependimento. Gênesis 19, de 23 a 29. Terceira, ao saírem de Sodoma, a esposa desobedece à ordem do anjo, fica olhando para trás e é transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Ló perdeu sua mulher na terra dos seus sonhos. Para Ló, literalmente, o sonho acabou, né? The dream is over. E acabou em pesadelo. Quarto, e quando você acredita, se diz muito isso, né, hoje, quando você acredita que a coisa não pode ficar pior, ela fica. As filhas de Ló acreditaram que não restava homens disponíveis na região para se casar com elas, assim entenderam, por terem sido destruídos e os poucos que ficaram eram homossexuais. Não havia perspectiva de casamento imediato. Também na cultura do Antigo Oriente, ter descendentes era honra e sobrevivência. Você vê isso em Deuteronômio 25, versículos 5 ou 6. E não deixar filhos era visto como maldição. Por causa do Código de Hammurabi do século 18 a.C., que proibia algumas formas de incesto, ele não era prática comum socialmente aceita,
Mas existia e não tinha uma proibição rigorosa como na lei de Moisés. Você vai ler em Levítico 18, do 6 ao 18, e Deuteronômio 27 e 22, por exemplo. Assim, as duas filhas ficam grávidas do pai, Ló. Olha que situação. E aí nascem, né? E nascem os Moabitas e Amonitas, né? Elas dão o nome de Moabe e Amon, que serão inimigos mortais de Israel, neto de Abrão. Hoje são os jordanianos e continuam inimigos de Israel. A visão do óbvio é natural e essencial para muitos assuntos da vida, mas ela não consegue entrar no sobrenatural de Deus. Quem está nas regiões celestiais, a quarta, que é chamada aqui por muitos como quarta dimensão. Ló fez sua escolha movido pelo critério de prosperidade visível, sem considerar a moralidade e a espiritualidade da região e sem pensar o quanto isso influenciaria a sua família. E como Abraão fez sua escolha com a visão profética? Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Levanta os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. O verbo aqui, ver, contemplar, perceber. Esse é o verbo hebraico mais comum para ver, usado tanto para percepção física quanto espiritual. No sentido profético, em alguns contextos, pode ter nuance de ver em visão profética, como aparece em 1 Samuel 9:9. Explica que o profeta, Navi, era chamado antigamente de vidente, literalmente aquele que vê. Em Isaías 1, Shazon significa filho de Abraão, de Amós, né? Isaías, filho de Amós, viu Portanto, em Gênesis 3, o verbo é primariamente visual, geográfico, mas com conotação de visão profética, pois Deus está mostrando a Abraão não só um espaço físico, mas uma herança futura. Muitos comentaristas, como Rashi, Ibn Ezra e os cristãos Matthew Henry e Kay Delitzi, interpretam ver como um ato de revelação divina, mais do que apenas um olhar. O que tinha no coração Abraão que o ajudou a receber esta poderosa visão profética de Deus pela fé? A visão profética é a capacidade dada por Deus para enxergar além do óbvio. Não apenas o que os olhos naturais veem, mas o que Deus revela no espírito humano, através do Espírito Santo. A visão profética é olhar para a realidade não apenas pelo que ela aparenta, mas pelo que ela significa no plano de Deus. A visão profética é, portanto, ver pela fé no que Deus disse, mesmo que o presente ainda não reflita essa realidade. Então, você olha para algo, mesmo não vendo aquilo que poderia ser o bom para os nossos olhos, mas você entende que ela está no plano de Deus, então você confia. Como nós estamos dizendo, o que de fato fez a diferença? Vamos ver em 4 pontos. O primeiro, a convicção do chamado por Deus, o seu ministério. Em Gênesis 12:1 está escrito, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei aqui é o mesmo verbo é ver em visão profética. Abraão e Ló sofreram a mesma situação difícil de fome em Canaã e se mudaram para o Egito para sobreviver. Em Ló, causou um medo tão terrível que ele passou a viver pela visão do óbvio, do cálculo, da razão. Não tinha espaço para milagres, para viver o sobrenatural de Deus. Pouco importava o chamado. Abraão, pelo contrário, amadureceu pela fé e deu valor ao seu chamado. Nosso chamado começa com uma visão profética, mas pode acabar na carne, numa visão do óbvio, por causa do sofrimento. Em Gênesis 12:4, o texto que limo, anteriormente. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ló conviveu, e podemos dizer que até era um discípulo de Abraão, mas não aproveitou a oportunidade. Judas, assim como Judas Iscariotes, esteve com Jesus e não aproveitou a chance. Demas esteve com o apóstolo Paulo e também não aproveitou a oportunidade. De que adianta você estar com um pastor cheio do Espírito Santo, homem de Deus, e não aproveitar nada para crescer na fé e na visão profética? E olha que não está fácil encontrar pastor cheio do Espírito Santo. Você pode encontrar cheio de dinheiro. De que adianta você estar numa igreja com um ministério de intercessão com voz profética e não aproveitar a oportunidade na hora de receber a oração?
É como você ter um carro novo, tanque cheio de gasolina, e você ir trabalhar de ônibus ou a pé porque tem medo de dirigir. Se você não dá valor ao seu chamado por Deus, seu ministério, seu serviço ao Senhor, você não vai fazer nenhum sacrifício para servir como Jesus mandou. Isso é uma visão do óbvio. Quando você despreza ou deixa para depois o seu chamado, você impede a visão profética de crescer na sua vida. Deus fala comigo? Essa deveria ser a sua oração. Deus fala comigo? Esse deveria ser o seu clamor. Você deveria ser reconhecido como um homem ou uma mulher que tem Deus. Há quanto tempo você sofre com medo do que está para acontecer ou sofrer? Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? E aí desanima, não vai ao culto, não vai ao discipulado, enfim. O sofrimento que você está passando é a correção da raça de Adão, que ainda fala alto no seu caráter, Deus trata as nossas vidas. Falta de perdão, mágoa, ressentimento, fofoca, palavras torpes, palavrões, mentiras, tudo é raça de Adão. E podem estar aí fluentes na sua vida. Se você quer aprender a viver com a visão profética, aprenda a cultivar a presença de Deus em sua vida. Larga a mão de viver com justificativas, né? Larga a mão é uma maneira hoje popular de se dizer, deixa de viver com justificativas. Se você não ora todos os dias, é porque você vive na visão do óbvio. Se você não lê a Bíblia toda semana, é viver na visão do óbvio. Aliás, o correto seria ler pelo menos um pouco cada dia. Hoje é normal as pessoas viverem sem a presença de Deus. Isso virou comum. E sem a presença de Deus você jamais terá a visão profética. Nos treinamentos do Ministério de Intercessão eu tenho ensinado que nós somos a voz profética de Deus, porque temos a visão profética. E isso tem alto preço de consagração e obediência ao Espírito Santo. Elas aprendem que vão encontrar dificuldades até com a própria família, mas não pode olhar a situação pela visão do óbvio. Abraão viveu na presença de Deus de tal modo que Deus o chamou de seu amigo. Segundo Crônicas, na Isaías 41:8 diz: Porém tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Tiago 2:23, o apóstolo fala: E cumpriu-se a escritura que diz: E criou Abraão e Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão viveu na presença de Deus com visão profética. Versículo 15 do texto que nós estamos pregando, né? Ministrando a palavra, diz: Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Abraão soube esperar a direção de Deus. Só depois da separação de Ló, Deus lhe diz para levantar os olhos, em Gênesis 13:14, conforme eu li anteriormente. Podemos entender que a visão do óbvio de Ló, somente nas coisas materiais atrapalhavam a concentração de Abraão em receber a direção de Deus. A visão de Abraão era de aliança com Deus, de estar com Deus. Resultado, herdou a terra e tornou-se pai de muitas nações. A visão de Ló era imediatista, materialista e egoísta. E deu no que deu. Segundo a obediência de Abraão. Partiu, pois, versículo 4, partiu, pois, Abraão, como Deus lhe ordenara ao Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12:4. Você trata o seu chamado conforme a visão em que vive. Se já aprendeu a viver na visão profética, mesmo no fogo das provações, perseguições, privações, sofrimentos, tribulações e humilhações, você confia no Senhor. A visão profética nos ensina: Deus está no controle de tudo. Salmo 47:8 nós temos: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Quer dizer, o que significa Deus estar assentado no trono? Deus estar assentado sobre o trono significa que Deus está no controle de tudo, que tudo está sob o controle de Deus. Note que Ló faz a escolha dele com base no que ele viu, a visão do óbvio. Note que Deus esperou Abraão agir pela fé, e só depois Deus lhe concede uma visão profética tremenda. Versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. A maioria dos crentes de hoje são como Ló. Fazem suas escolhas com base nos seus desejos carnais, naquilo que vem, naquilo que ouvem boas indicações, naquilo que atende suas vaidades pessoais, como raça de Adão. Mas aqueles que, como Abraão, aprenderam a viver pela fé, alcançam intimidade com Deus e na visão profética. Vamos para o terceiro ponto: a confiança de Abraão em Deus. Versículo 9: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. A confiança de Abraão no Senhor era tão absurdamente de uma visão profética de fé,
que ele disse ao seu sobrinho. Pouco importa, vamos dizer, se a gente fosse traduzir isso para o nosso tempo. Pouco importa, você vai para onde bem escolher. Eu vou para o outro lado. Seja leste ou oeste, tanto faz, porque o Senhor estará comigo e eu estarei com o Senhor. A maioria das pessoas já se acostumou a viver sem a presença de Deus. E isso não as incomoda mais. Isso é uma tragédia. Lá muito provavelmente vivia como um desses. De que adiantou viver junto com o amigo de Deus? Não aproveitou nada. Para Abraão não era o lugar onde ele iria viver que era o mais importante, mas com quem ele iria viver. Abraão iria viver com o Senhor, porque estava obedecendo ao chamado de Deus. Para Ló, o que importava era um lugar melhor e mais moderno, com mais oportunidades para sua família. Versículo 6, Gênesis 15, 6, ele diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Creu aqui, o verbo hebraico amã, que significa confiança em Deus, mesmo sem ver a promessa realizada. Ele creu, emin, Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O termo veremin, verbo amã, está num tempo verbal chamado rifio, perfeito, terceira pessoa, masculino singular. Literalmente pode ser traduzido ele firmemente confiou, ou ele firmemente colocou sua confiança. A raiz amã é uma raiz hebraica muito rica. Sentido básico, ser firme, estável, confiável. Daí vem palavras como amém, né? A famosa amém, assim é verdadeiramente. Emuná, firmeza, fidelidade, confiança, que nós conhecemos como fé na nossa tradução. E Omen, tutor, guardião. Você vai ver isso em Números 5:22, Deuteronômio 27:15, Hebreus 2:4, Êxodo 17:12, Números 11:12 e por aí afora. Logo, Lehemin creu e Emuná, fé, compartilham a mesma raiz amã. O sentido de creu, Reemin, não é apenas aceitar algo intelectualmente, mas apoiar-se, firmar-se em Deus como fundamento. É um ato de se tornar estável porque confia em Deus, mesmo sem ver a promessa realizada. Aí é que está, né? Resumindo, então, creu, Reemin, em Gênesis 15:6, vem da raiz amã, a mesma raiz de emuná, que é a palavra traduzida como fé, né? Que significa apoiar-se totalmente em Deus, confiar de modo firme e estável no Senhor. No versículo 17 ele põe: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. O comprimento, norte e sul, cerca de 240 a 300 quilômetros, de Dan a Berseba. Juízes 20, capítulo 20, versículo 1, 1 Samuel 3:20. Largura, o leste-oeste, entre 80 e 120 quilômetros, dependendo do ponto, do Mediterrâneo até o Jordão. Isso dá em torno de 20 mil quilômetros a 25 mil quilômetros, semelhantemente ao território de Israel moderno, 22 mil quilômetros. Um andarilho no Oriente Médio antigo ele caminhava cerca de 20 a 30 quilômetros por dia em terreno plano e 15 a 20 quilômetros por dia em regiões montanhosas como Canaã. Logo, com um comprimento de 300 quilômetros, levaria de 12 a 20 dias de caminhada, largura mais 4 a 7 dias de caminhada. Se Abraão percorresse ambos, norte, sul, leste e oeste, levaria em torno de 2 a 3 semanas, ou um mês inteiro. Deus não necessariamente não mandou ele literalmente andar todo o território, mas agir profeticamente, com visão profética. E andar era um ato de posse legal, né? O Kenyan já dizia isso, como reforçam o Rashi e o Midrash. É um ato profético, visão profética, pura fé em Deus. E por último, o quarto ponto, Abraão levanta um altar ao Senhor. Versículo 18. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Levantar o altar ao nosso Deus está ligado à visão profética. Literalmente, Abraão edificou, Banar, ali um Misberg, altar de sacrifício, ao Senhor, Deus de Israel. Significa um altar de consagração do território a Deus, como aconteceu lá em Gênesis 12:17, para apresentar sacrifícios e invocar o nome de Deus publicamente. Portanto, erguer um altar a Deus é um ato de aliança, de adoração e proclamação da soberania de Deus sobre a terra, sobre a sua vida. É um ato de você vir ao culto para glorificar a Deus, renovando a sua comunhão com Deus. É um símbolo de fé e de dependência de Deus. A visão profética se sustenta em intimidade e sacrifício diante de Deus. Foi o que fez Abraão. O sacrifício aqui é justamente você vencer as dificuldades que vão se opor. Ló foi para Sodoma, e lá não teve tempo de edificar altar a Deus, não teve tempo para ir ao culto do Senhor, não teve tempo.
Visão profética é olhar para o que Deus promete, não para o que aparece vantajoso no momento. Visão profética é entender que a bênção não está no local onde seus olhos naturais enxergam prosperidade, sucesso e felicidade, mas onde a voz profética de Deus confirma a promessa. A visão do óbvio conduz a decisões imediatistas, guiadas pelo ganho aparente, mas sem considerar os valores espirituais, como Ló. E aí depois vem a tragédia. Nem tudo que parece próspero é seguro para a salvação. A verdadeira riqueza está no cumprimento da promessa de Deus. A visão profética nos faz levantar um altar ao Senhor. Abraão viveu no altar e comunhão com Deus. Ló terminou cercado pela decadência moral e depravação sexual que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra. Decisões e escolhas moldam destinos que influenciam até nossos netos. Escolhas pela visão profética da fé geram heranças e bênçãos espirituais. Escolha pela visão do óbvio pode trazer ruína e destruição que também atingirão filhos e netos. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias, para o bem, como aconteceu com Abraão, ou para o mal, como aconteceu com Ló. Então, resumindo, são 4 pontos que mudaram totalmente a trajetória de Abraão, fazendo com que ele confiasse em Deus pela visão profética. Chamado, a obediência, a confiança e levantar um altar a Deus. A visão do óbvio não serve para viver uma vida sobrenatural do milagre de Deus. A visão profética nos dá acesso ao mundo sobrenatural do milagre de Deus. É pela fé em Deus. Lá na frente, a visão profética de Abraão vai extrapolar tudo o que a maioria dos homens já viveram até aqui. Abraão vai ver o dia de Cristo. Jesus fala em João 8,57, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e o alegrou-se. Isso é visão profética. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo e teve essa visão profética tremenda. Aprenda a cultivar a presença de Deus em sua vida. E aí, então, para encerrar, eu faço a pergunta, qual é a visão que você está vivendo neste momento da sua vida? A visão profética, como Abraão, ou a visão do óbvio, como Ló? Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixe aí o seu comentário para edificação dos irmãos. Deixe o seu gostei, nos ajude. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para ajudá-las na sua fé. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. E que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.